Olá, amigo alternativo! O vídeo de estreantes da Série D é uma grande tradição aqui do nosso canal, afinal é sempre muito importante apresentar esses clubes que estão estreando na última divisão nacional, pois são times com muitas histórias, alguns até são clubes novos, recentes, mas sempre com uma curiosidade, com um detalhe interessante, pouco conhecido pela maioria das pessoas. E dessa vez vamos contar com uma participação especial, Matheus Schenck, do canal Nonsense Futebol, um canal que a gente recomenda demais, também o trabalho dele nas redes sociais é excelente, sempre contando boas histórias, inclusive de futebol alternativo. Ele vai apresentar comigo aqui essas curiosidades. Vamos lá! Primeiro quero dar uma dica muito importante. Acesse o link que está aqui na descrição e baixe o aplicativo OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol da atualidade, tem várias funções essenciais aí para você ficar por dentro de todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Tem notícias, tem vídeos, tem estatísticas, mercado da bola, tempo real das partidas, enfim, baixe, configure lá da melhor maneira para você e aproveite. O Aimoré é um time bastante tradicional do interior gaúcho, fundado em 1936, já formou vários jogadores importantes, teve vários jogadores importantes, revelou, por exemplo, o Mengalvio, aquele que se destacou ao lado do Pelé, também ajudou a formar o Felipão, que não é um craque de bola, mas depois como treinador conseguiu se destacar, e também é um time que teve dificuldades ali na década de 90, chegou a se licenciar, depois no começo da década passada, ali em 2011, chegou a cair para a terceira divisão gaúcha, mas a torcida conseguiu ajudar o clube a se reerguer, teve um papel fundamental para o clube se reerguer. Eu sempre digo que time que tem torcida, mesmo que passe muitas dificuldades, em algum momento acaba conseguindo se reerguer, e isso aconteceu com a Aimoré, que conseguiu voltar, está na primeira divisão gaúcha desde 2019, fez uma boa campanha em 2020, aí conseguiu a vaga para a Série D de 2021. É importante frisar isso, né? Todos os times que conquistam vaga na Série D é porque fizeram uma boa campanha no estadual do ano anterior. Aconteceu isso com a Aimoré, que agora chega para a Série D depois de uma campanha apenas mediana no Campeonato Gaúcho, e conta aí com alguns nomes conhecidos. Tem, por exemplo, o Neto Baiano no ataque, aquele Neto Baiano que jogou Palmeiras, Sport, Vitória. Tem o João Denoni, também ex-Palmeiras. São jogadores aí mais ou menos conhecidos que estão no time, mas também tem muitos jovens promissores. Vamos ver o que consegue o Aimoré nessa Série D. O Aimoré está no grupo A8 com FC Cascavel, Caxias, Esportivo, Joinville, Juventus de Santa Catarina, Marcílio Dias e Rio Branco, do Paraná. Agora eu chamo para essa conversa Matheus Schenck, do canal Nonsense Futebol, um ótimo canal com várias histórias de futebol, para participar aqui das curiosidades dos estreantes da Série D. Nonsense Futebol na área, então, para ajudar esta super produção do Última Divisão na Série D. Uma honra estar aqui com vocês. Bora lá! O Boa Esporte está numa fase que pode ser qualquer coisa, menos boa. Talvez até devessem mudar o nome do clube. E aliás, mudança pode ser o que está vindo aí, viu? Mas não de nome, e sim de cidade. A gente já chega lá. O Boa começou como Boa Vontade Esporte Clube, em Tuiutaba, e desde 2011 joga em Varginha. Só que a fase do time é realmente muito ruim. A vaga para essa Série D veio com um rebaixamento na terceira divisão da temporada passada. E na temporada atual, no Mineiro desse ano, o clube foi o quê? Rebaixado. Caso não conquiste o acesso nesta atual Série D, eles vão ficar sem divisão pelos próximos 2 anos. E aí que entra o papo de uma possível troca de sede. Porque em Varginha já é dada como certa a volta do Varginha Esporte Clube, antigo clube da cidade. Então o Boa pode daqui a pouco perder o aporte da prefeitura local. O Boa está no grupo A6, junto de Águia Negra, Caldense, Ferroviária, Patrocinense, Rio Branco de Venda Nova, Uberlândia e o vencedor de Aquidauanense e Rio Branco de Vitória. O Castanhal surpreendeu muita gente quando chegou na semifinal do Paraense do ano passado, terminou na terceira posição, mas é um clube até conhecido, que já participou, por exemplo, da Série C do Campeonato Brasileiro, quando essa era a última divisão do Campeonato Brasileiro, já foi vice-campeão paraense também, e tem uma história muito curiosa, voltando um pouco no tempo aí, em 73 o Garrincha estava lá no Pará e se interessou por um passarinho curió que era de um fã dele, o Raimundinho da Farmácia.
E aí ele foi conversar para ficar com esse passarinho. E o Raimundinho da farmácia falou, ó, eu deixo você ficar com esse passarinho desde que você faça uma atuação, faça um jogo pelo Castanhal. E o Garrincha cumpriu, jogou pelo Castanhal antes de se aposentar, em 73, já longe do auge dele, mas é uma ótima história. E aí, voltando para os tempos atuais, o Castanhal começou meio mal no Campeonato Paraense de 2021, e depois foi se arrumando, chegou na semifinal e deu trabalho para o Paysandu. O Paysandu só passou pelo Castanhal nos pênaltis, então acho que o Castanhal está se arrumando, tem algumas contratações interessantes ali, regionais, tá pegando talentos regionais do futebol do Norte para ir se arrumando para a Série D, tá evoluindo aos poucos, e tem umas contratações de destaque aí, tem até uns apelidos engraçados, tem por exemplo o Igor Quadrado, que é um jogador que tem esse apelido Quadrado por causa do quadrado da Juventus. Tem também o Kanga, grande Kanga, que tem esse apelido curioso, e na temporada passada estava jogando no mesmo time do Bilal, e aí rendeu vários trocadilhos de Kanga, Bilal e tudo mais. E agora ele está aí no Castanhal e é um dos destaques, é bom jogador o Kanga. O Castanhal está no grupo A1, com o Atlético Acreano, o Fast de Amazonas, o Galvez do Acre, o Penarol do Amazonas, o São Raimundo de Roraima e o Ipiranga do Amapá, e também o vencedor do jogo entre Gás e Santana do Amapá. Os cearenses do Caucaia conquistaram a vaga para essa Série D graças a serem o terceiro melhor time do último estadual sem uma divisão nacional. Na prática, eles foram sexto colocados na geral. É um clube relativamente novo, fundado em 2004 na cidade de Caucaia e que já ganhou 2 divisões inferiores do Cearense e também uma taça Fares Lopes. Para 2021, houve investimento em nomes experientes. Eles trouxeram Magno Alves, Ciel, ex-Fluminense, e também o Everton, ex-Cruzeiro. Porém, quando o campeonato foi paralisado devido à Covid, toda essa galera foi embora. Então, o Caucaia se viu no meio de um problemão. Sabe por quê? Porque eles ainda por cima escalaram um jogador de forma irregular no campeonato estadual e assim perderam 6 pontos na disputa. Desde a volta do cearense, a equipe mandou mal, perdeu alguns jogos até de goleada e mostrou que vai ter que melhorar bastante para a Série D. O Caucaia está no grupo A3, com ABC, América de Natal, Atlético Cearense, Campinense, Central, Souza e 13. O Sportivo é um dos times da Série D de 2021 que foi rebaixado no Campeonato Estadual de 2021. Ou seja, se destacou no estadual de 2020, mas aí na temporada seguinte acabou sendo rebaixado. Isso aconteceu com o Picos do Piauí, com o Guarani de Sobral, o Imperatriz do Maranhão, o Boa Esporte, o São Bento de Sorocaba, o Jaraguá e com o próprio Sportivo. Mas o Sportivo é um clube muito tradicional, é um clube que tem uma curiosidade, que deixa o time muito simpático, que é o mascote, que é uma zebra. Eles assumiram como mascote ali quando, na primeira loteria esportiva, o Sportivo frustrou muitas apostas quando ele venceu o Grêmio, e aí, claro, essa zebra chamou muita atenção e eles adotaram isso como mascote. Infelizmente, em 2014 teve um episódio muito lamentável com o Sportivo, que foi um caso de racismo. Os torcedores atacaram um árbitro, Márcio Chagas, colocando bananas no carro dele. Isso causou punição para o Sportivo, o clube foi rebaixado, passou 5 anos afastado da elite. Depois o time voltou e aí agora nessa temporada teve vários problemas que causaram o rebaixamento, principalmente trocas de técnico muito estranhas, e inclusive teve uma curiosidade que a temporada começou com o Inck de técnico, depois o Zimmermann assumiu como técnico e aí ele saiu, o Papa, se não me engano, terminou como treinador, mas aí para a Série D o Zimmermann voltou, então o cara foi demitido durante o estadual, Rogério Zimmermann, e depois foi contratado, digamos, recontratado para disputar a Série D. Vamos ver o que o Sportivo consegue arrumar. O clube chegou a cogitar a desistência da participação, mas agora está confirmado e pode ser que dê trabalho aí. O Sportivo está no grupo A8 com Aimoré, FC Cascavel, Caxias, Joinville, o Juventus de Santa Catarina, Marcílio Dias e o Rio Branco do Paraná. O Grêmio Atlético Sampaio, ou simplesmente o Gás, viveu anos e anos no amadorismo na cidade de Boa Vista. Eles foram fundados em 1965, mas só em 96 viraram efetivamente profissionais. E é um clube itinerante, viu? Depois que eles saíram de Boa Vista, eles mandaram jogos ainda em Pacaraíma e também em Caracaraí, que é a atual cidade onde eles estão mandando jogos. E lá, graças ao aporte da prefeitura,
eles estão conseguindo bons desempenhos. Em 2020 eles foram vice-campeões estaduais e em 2021 estão na luta para tentar melhorar esse desempenho. E uma curiosidade, o Gás está envolvido naquele que talvez seja o jogo que mais tempo demorou para ser finalizado na história do futebol. Isso porque houve uma confusão entre jogadores e policiais na partida do Gás contra o Rio Negro, em março de 2020. Só que essa partida foi paralisada e não pôde ser retomada logo depois, dias depois, por causa da paralisação da Covid. Esse jogo só foi retomado 8 meses depois. Sim, o jogo levou 8 meses para ser concluído. E o Gás venceu o Rio Negro por 2-1. Paciência é uma virtude, né? O Gás está na fase preliminar da Série D e vai enfrentar o Santos do Amapá. A Inter de Limeira é muito tradicional, é o primeiro time campeão paulista do interior de São Paulo. Em 1986 derrotou o Palmeiras e foi campeão paulista. Já venceu Série B também ali na década de 80, já disputou Série A 7 vezes, então é um clube muito importante, mas que teve muitas dificuldades no século XXI. Chegou a cair para a quarta e última divisão do Campeonato Paulista, mas começou depois um renascimento muito interessante, que até coincide um pouco com a história do Última Divisão, com a nossa história aqui, porque a gente teve o primeiro vídeo publicado no Última Divisão foi quando nós estivemos numa final da terceira divisão do Campeonato Paulista entre Nacional e Inter de Limeira. E aí depois a Inter de Limeira continuou crescendo, continuou subindo, até chegar agora a voltar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas vale lembrar que essa vaga foi um pouco sem querer, digamos assim. O time não fez uma grande campanha em 2020, mas aí os acessos do Mirassol e do Novo Horizontino deixaram a vaga da Série D com a Inter de Limeira, e isso foi um pouco de surpresa para o clube não esperava, estava se preparando para fazer um bom campeonato paulista e depois ter um orçamento menor no segundo semestre, e é isso que vai acontecer. Então não dá para esperar, pelo menos inicialmente, muita coisa da Inter de Limeira, ainda mais porque o time agora anunciou que vai com um inexperiente diretor de futebol, como diretor de futebol, aquele ex-atacante Roger, o Roger que rodou por vários clubes do futebol brasileiro, se aposentou na Inter de Limeira depois de disputar o Campeonato Paulista e virou diretor de futebol. E contratou para treinador Diego Coelho. Diego Coelho, que foi jogador e treinador do Corinthians e teve uma passagem péssima pelo Metropolitano recentemente. Ainda não provou muita coisa como técnico, mas a Inter de Limeira resolveu apostar nele. Vamos ver, a Inter está apostando bastante assim, de maneira realmente bem de leve nessa temporada e vai investir mais na próxima temporada, que aí sim vai dar para planejar, para fazer algo melhor, porque o time já tem vaga para a temporada que vem, na Série D do ano que vem, e aí acredito que a Inter vai vir mais forte do que neste ano. A Inter de Limeira está no grupo 7, com Bangu, Boa Vista, Cianorte, Madureira, Portuguesa de São Paulo, Santo André e São Bento de Sorocaba. O Jaraguá quase não entrou nesse vídeo, porque uma semana antes da Série D começar, pelo menos a fase preliminar começar, o presidente do clube chegou a anunciar que o Jaraguá não ia participar da Série D. Isso seria realmente um grande problema, porque não daria para preparar um substituto, provavelmente o grupo ia ficar com um time a menos ali, ia considerar a WO e tudo mais, mas aí rolou uma mudança de presidência, o presidente que estava apostando num grupo de empresários que não quis assumir o risco caiu fora, o novo presidente resolveu apostar ali numa parceria com um time da terceira divisão do Campeonato Goiano, a CEV, e também com apoio de um deputado, e vai buscar mais parcerias, vai tentar colocar um time em campo, pelo menos, para representar o Jaraguá nessa Série D e o Jaraguá estrear na Série D. E aí vamos ver como vai ser. A expectativa por enquanto é de um time bem fraco, mas é claro que novas parcerias, contratações podem acontecer aí e tudo mudar com o passar do tempo. Mas seria muito legal a participação do Jaraguá, vai ser muito legal porque é um clube realmente bem antigo, desde 1929 ele existe, mas ficou muito tempo licenciado. E aí voltou agora, recentemente, e foi conquistando, crescendo rapidamente. Foi campeão da terceira divisão, depois da segunda. Aí na Elite em 2020 já fez uma boa campanha eliminando o Vila Nova, garantindo a vaga na Série D. E aí em 2021 veio realmente grandes problemas, o time teve muitos problemas internos e inclusive errou muito nas trocas de técnico, trocou de técnico 3 vezes, o regulamento do Campeonato Goiano é um tanto cruel também, o time nem foi tão mal quanto times de outros grupos, mas acabou sendo rebaixado, enfim. E aí tem todos esses problemas, pode não fazer uma grande estreia, mas é um clube interessante aí do futebol goiano.
Ele está no grupo A5, junto com Aparecidense, Gama, Goianésia, Nova Mutum, Porto Velho e União Rondonópolis, além do vencedor do jogo entre Brasiliense e Real Ariquemes. Você pode apoiar o Última Divisão, fazer o Última Divisão crescer e ainda ganhar benefícios com isso. Acesse o nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse, tem o link aqui na descrição e entenda como funciona. Você pode ganhar vários benefícios, como entrar no nosso grupo do WhatsApp, ver lives exclusivas, participar da escolha de tema dos nossos vídeos, tudo isso apoiando o Última Divisão, fortalecendo a cobertura da Série D do Última Divisão. O Juventus de Santa Catarina sempre lembra o Juventus de São Paulo, é visto e apontado muitas vezes como cópia, como um time sem muita história original, afinal de contas tem aquele J do escudo, a cor bordô também, mas na raiz o Juventus de Santa Catarina tem a sua própria história também, é um clube que surgiu de uma Grêmio da Juventude Católica, uma entidade católica que organizava várias atividades, inclusive o futebol, e aí depois quando se profissionalizou é que veio essa inspiração no Juventus de São Paulo. Aí isso aconteceu em 76, o clube teve ali seus momentos no futebol catarinense, mas depois foi licenciado, começou a voltar no século XXI, 2004, venceu divisões de acesso, né, conseguiu acessos ali, começou a chegar na elite, e em 2020 aconteceu o episódio mais curioso, né, porque o time subiu quando, na verdade, herdou uma vaga por causa de desistências dos times que tinham subido. E aí o clube não estava assim preparado para isso, teve que fazer vaquinha, pediu apoio da torcida, se mexeu e conseguiu fazer uma grande campanha no Catarinense de 2020, surpreendentemente, garantindo essa vaga. E agora parece que o clube está indo no caminho certo e está realmente se consolidando na elite do Campeonato Catarinense. Bem interessante esse crescimento recente do Juventus. O Juventus está no grupo 8 com Aimoré, Marcílio Dias, Rio Branco do Paraná, Esportivo, FC Cascavel, Joinville e o Caxias. Se você busca um case de sucesso meteórico no futebol brasileiro, um bom exemplo é o Nova Mutum. A equipe foi fundada em 1988, lá no Mato Grosso, mas só em 2019 virou profissional. Mas a partir daí, sai da frente. Eles foram campeões da segunda divisão do estado. Depois, na primeira divisão, pela primeira vez, eles foram campeões logo de cara, ganhando do União Rondonópolis, e jogaram a Copa do Brasil pela primeira vez em 2021. E nessa atual temporada, a equipe caiu só na semifinal, nos pênaltis, para o Operário de Várzea Grande no Campeonato Mato-Grossense. Um dos destaques do time é o volante Williams, aquele ex-Flamengo. E com ele, o Nova Mutum vai tentar passar pelo grupo A5 da Série D. Nesse grupo estão ainda Aparecidense, Gama, Goianésia, Porto Velho, União Rondonópolis e ainda o vencedor de Brasiliense e Real Ariquemes. O Picos, do Piauí, é um clube que foi vice-campeão em 2020 e foi rebaixado em 2021. Falando um pouco da história do time, teve ótimos momentos lá na década de 90, foi 4 vezes campeão estadual na década de 90, mas pouco tempo depois o clube ficou licenciado por muito tempo. Em 2019 já voltou sendo campeão da segunda divisão e depois em 2020 foi então para a final, na final contra o 4 de julho, acabou perdendo e por ter perdido foi para a fase preliminar. Essa fase preliminar que vai ser extinta, é a última vez que a gente vai ter essa fase preliminar na Série D, o Picos vai enfrentar o Tocantinópolis para tentar entrar na fase de grupos, só um dos dois vai entrar na fase de grupos da Série D. Na temporada de 2021, o Picos realmente foi muito mal desde o começo do Campeonato Piauiense, uma péssima fase. O presidente chegou a colocar pinhão roxo no estádio, dizendo que era para afastar uma fase ali, e até deu certo no momento, porque logo depois que ele fez isso o time até venceu, mas na prática não resolveu tudo porque o clube acabou sendo rebaixado para a segunda divisão piauiense. O Porto Velho vive uma ascensão muito bacana no futebol de Rondônia. Eles são atuais campeões estaduais e na temporada 2021 já estão na semifinal de novo, buscando um bicampeonato. Isso tudo considerando que o clube é bem novo, foi fundado em 2018. Atenção! Não confunda este Porto Velho, que é Porto Velho Esporte Clube, com o antigo Porto Velho Futebol Clube, que anda licenciado. Esse time atual do Porto Velho surgiu a partir de um clube amador chamado 14 Bis, e aliás, uma pena que eles não mantiveram esse nome. O Porto Velho tem no elenco atualmente o veterano volante Gleison,
que quase jogou uma Copa do Mundo por Togo. E ainda por cima tem 3 jogadores vindos de Cuba nessa equipe. O Sanches, o Coutinho e o Sander Fernandes. Todos já entraram em campo nas atuais eliminatórias da Copa pela seleção cubana. Com eles, o Porto Velho está no grupo A5, junto de Aparecidense, Gama, Goianésia, Nova Mutum, União Rondonópolis e ainda o vencedor de Brasiliense e Real Ariquemes. Temos falado aqui de muitos times tradicionais que foram fundados no século passado, agora um clube bem recente, o Retrô, fundado em 2016. Time que sempre chamou muita atenção regionalmente por causa do alto investimento. Tem um empresário ali, o Laércio Guerra, que já atuou no esporte, tem polêmicas, o time é bastante odiado, principalmente por causa do Laércio Guerra, que é o dono do clube. Ele investe bastante aí, o time tem uma estrutura bem grande, bem moderna. Tem esse nome de Retrô é porque ele diz que o time quer resgatar o futebol ofensivo, futebol das antigas, né? E aí ele acredita que o clube vai conseguir isso. O clube acabou sendo conhecido nacionalmente na Copa do Brasil, depois que eliminou o Brusque e deu bastante trabalho para o Corinthians, apareceu lá jogando bem, dando sufoco para o Corinthians realmente, mas na sequência, depois disso, o clube parece que sentiu o baque e foi muito mal no Campeonato Pernambucano, emendou 5 derrotas consecutivas e foi para o quadrangular do rebaixamento, 4 times lutando contra o rebaixamento. O Retrô conseguiu se livrar até relativamente bem, mas é claro que foi um choque de realidade para o Retrô, mostrando que a vida não vai ser tão tranquila assim como parecia, como muitos chegaram a dizer que o time ia chegar como favorito na Série D. Não sei se é bem assim, ainda tem aí algumas contratações para acontecer, movimentações para acontecer, mas de qualquer forma vai ser um time interessante de observar. Primeiro para ver essa questão do futebol ofensivo, para ver se o clube vai apresentar isso de fato e também para ver jovens jogadores. O Retrô é um clube que aposta muito em jovens jogadores, na Série D a gente não tem isso com muita frequência, normalmente se aposta em veteranos e o Retrô deve ir na mão contrária, então vale ficar de olho. O Retrô está no grupo 4 com Asa, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Itabaiana, Juazeirense, Murici e Sergipe. O Rio Branco de Paranaguá é mais um que tenta driblar a crise no estadual para ir bem na Série D nacional. A equipe quase caiu no Campeonato Paranaense e obteve a atual vaga na Série D graças ao 7º lugar geral na campanha de 2020. Aliás, foi uma luta para o Rio Branco conseguir reunir jogadores para entrar em campo depois da volta do futebol no meio do ano passado. Eles haviam dispensado todo o elenco e inclusive o técnico Tcheco, que faz sucesso hoje no Cascavel. Sem quase nenhum jogador, a solução para as quartas de final contra o Cascavel foi escalar até mesmo um vereador. Sim, Ratinho. Não! Ex-jogador e ídolo do Rio Branco, atual vereador em Paranaguá, com 40 anos, foi escalado para ajudar a equipe nas quartas de final. O Rio Branco, claro, acabou perdendo por 5-0, mas mesmo assim obteve a vaga na Série D. Para 2021, mesmo com, por exemplo, o ex-vascaíno Bernardo na equipe, o time foi mal demais e por pouco não caiu. O desafio agora é no grupo A8, junto com Aimoré, FC Cascavel, Caxias, Esportivo, Joinville, Juventus e Marcílio Dias. Agora eu vou falar do Rio Branco do Espírito Santo, mas não é o Rio Branco mais conhecido, é o Rio Branco de Venda Nova dos Imigrantes, um clube que ficou licenciado por muito tempo, de 99 a 2015 ficou licenciado, mas tem algumas glórias no futebol capixaba e agora chegou na elite desde 2018 e foi campeão. Na temporada de 2020, campeão capixaba, exatamente contra o Rio Branco tradicional, o Rio Branco de Vitória, venceu na final e aí conquistou então essa vaga na Série D de 2021. Na temporada de 2021, o Rio Branco acabou perdendo a final para o Real Noroeste, um título inédito do Real Noroeste, mas mostrou força, mostrou qualidade ali. O Rio Branco de Venda Nova pode chegar bem para a Série D. Tem um treinador que está desde o ano passado, Antônio Carlos Roy, que inclusive já foi vice-campeão da Série D pelo Madureira, então conhece a Série D. O Rio Branco de Venda Nova pode dar trabalho nessa Série D de 2021. O clube está no grupo A6 com Águia Negra, Boa, Caldense, Ferroviária, Patrocinense, Uberlândia e o vencedor do jogo entre Aquidauanense e Rio Branco. Um completo mistério. É assim que chega a equipe do Santana do Amapá para a Série D de 2021. Isso porque o campeonato estadual ainda não começou, tem início previsto só para julho, e o Santana não entrou em campo ainda de forma oficial nessa temporada.
É um clube tradicional da cidade de Santana. Eles são heptacampeões estaduais nessa era amadora. No ano passado eles foram vice-campeões, mas com uma curiosidade um tanto estranha. Entre 2016 e 2020, o Santana não ganhou nenhum jogo oficial, nada. Eles não conseguiram vencer nenhuma partida no estadual durante esses 4 anos. Na campanha de 2020, eles ganharam só 3 jogos, o suficiente para se classificarem para a final contra o Ipiranga, mas aí perderam as 2 partidas. Com um pacotão de reforços, mas nenhum jogo ainda de forma oficial, resta ver como é que vai ser o desempenho do Santana nas partidas contra o Gás de Roraima, na Série D, na fase preliminar. Obrigado, Matheus, pela ótima participação aqui no nosso vídeo de estreantes da Série D. Deixo a recomendação para você, amigo alternativo, conhecer o canal Nonsense Futebol. Lá você vai encontrar já várias histórias sensacionais publicadas. Aí você se inscreve, ativa as notificações por lá para não perder as novidades que o Matheus está sempre publicando. Canal excelente que a gente recomenda sempre. Também não se esqueça de se inscrever aqui, ativar as notificações do Última Divisão, deixar o seu like nesse vídeo, recomende para os amigos, compartilhe com os amigos, mostre para eles o que é o verdadeiro futebol, o futebol raiz que está na Série D. Também deixe seu comentário, deixe seu acréscimo de informação aí sobre os clubes que a gente publicou, sobre os clubes que a gente comentou aqui, e não se esqueça de acompanhar a Última Divisão nas redes sociais, porque lá a gente vai postar várias curiosidades que vão rolar durante a Série D. É isso, amigos alternativos, até a próxima, obrigado!